Quero hoje compartilhar com vocês, seja bem-vinda, irmã Salma. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8. Eu quero compartilhar sobre o adversário. Nós precisamos saber que nós temos adversário. E eu quero chamar a atenção de que é muito séria esta reflexão da palavra de Deus que está em 1 Pedro 5:8. E eu quero perguntar, e você vai responder no final dessa reflexão: quem é o seu adversário? Então abra sua Bíblia, aí em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, e você poderá acompanhar a leitura que eu vou fazer. Farei a primeira declaração na versão da Revista e Atualizada e depois na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Enquanto eu tomo água, você ainda vai abrindo a sua Bíblia. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na versão da linguagem de hoje diz: estejam alertas e fiquem vigilantes, ou vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Adversário. Se perguntarmos para qualquer pessoa qual o conceito para a palavra adversário, nós podemos ouvir conceitos dos mais variados, mas que acabam tendo o mesmo sentido. Então, alguém pode dizer: adversário é aquele que se opõe. Muito bem, está certo. Adversário é aquele que luta contra. Também está certo. Adversário é o inimigo. Correto? Adversário é o antagonista. Adversário é o concorrente. E vai por mais outras definições sobre o que é ser adversário. O versículo desta manhã está dizendo o seguinte: se você olhar lá para o texto original, lá diz assim: ó antídicos rumon diabolos, que traduzido ao pé da letra é o adversário vosso diabo, que corretamente vai aparecer nas nossas versões como o diabo vosso adversário. Então, o adversário, dependendo do contexto, pode variar o seu significado. Ou seja, existe adversário que não é inimigo. Por exemplo, num campo de futebol, quando duas equipes se encontram, durante os 90 minutos, aqueles jogadores são adversários. Estão disputando uma partida de futebol e cada equipe tem um objetivo da vitória. Então ali eles estão se opondo naqueles 90 minutos. Acaba o jogo, são amigos. Acaba o jogo, eles durante a semana se falam, durante a semana visitam uns aos outros, não são inimigos. Então, dependendo do contexto, adversário pode ter significados bastante diferentes. Por exemplo, na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 5, verso 25, nós lemos assim, Mateus 5, 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário
enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Adversário aqui está no sentido de oponente num processo judicial. O mesmo vale para adversário encontrado lá em Lucas no capítulo 12, verso 58 e Lucas no capítulo 18, verso 3. Adversário é também usado para denotar, ou essa palavra antídicos é também usado para denotar adversário ou inimigo, sem se referir apenas a assuntos judiciais, como no caso de 1 Pedro 5,8. Nesse caso, nesse versículo, nós estamos vendo que antídico refere-se ao diabo atuando sobre a vida das pessoas e exercendo dois papéis. Ora judicialmente, então ora o diabo é nosso adversário judicialmente, ou seja, ele se apresenta perante o tribunal de Deus para nos acusar, ou ora aqui no dia a dia. Judicialmente, nós vemos como o adversário que acusa as pessoas diante do tribunal de Deus. E o exemplo que nós temos na Bíblia para entendermos isso é quando ele acusa Jó diante de Deus, afirmando ser Jó um aproveitador das benesses de Deus. Ele está diante de Deus afirmando que Jó é um bom vivant, que Jó servia a Deus porque Deus dava a Jó tudo que ele queria. Ele está diante de Deus, e ele se apresenta diante de Deus, diante do tribunal de Deus, fazendo esta acusação. Abra lá o livro de Jó, do capítulo 1, e acompanha comigo a leitura dos versos 6 a 12. Jó 1, versos 6 a 12. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. E Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui ele se apresenta então como, diante do tribunal de Deus, como o acusador, o adversário de Jó. Na quarta visão, em Zacarias, da quarta visão, Zacarias viu Satanás na posição de acusador do sumo sacerdote Josué. Veja bem Zacarias 3:1. Diz assim: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor, e Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Uma acusação diante do tribunal de Deus. João, o apóstolo do amor, teve a visão do momento em que o grande acusador, o adversário, será para sempre banido. Em Apocalipse, no capítulo 12, verso 10, nós lemos: então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade.
pois, o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Então, esta é uma maneira que o diabo se apresenta como o adversário no sentido judicial, perante o tribunal de Deus. Ele está sempre ali se apresentando para acusar os filhos do Senhor. Mas também tem a atuação desse adversário no dia a dia. O diabo também executa o seu trabalho de adversário no sentido de atacar aqui neste mundo. É por isso que a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E ela nos chama a não nos conformarmos com este mundo, porque ele jaz no maligno. Nós não devemos nos conformar com este mundo, com aquilo que o mundo apresenta, porque há uma execução diabólica do diabo se manifestando como inimigo, como adversário, com o firme propósito de impedir o povo de Deus, de impedir você que crê em Jesus, de nos impedir de servir a Jesus, como também há um propósito muito grande de impedir que as pessoas que não têm Jesus cheguem a Jesus. O apóstolo Pedro, no primeiro século da história da igreja, deixa bem claro qual deve ser a posição dos que desejam seguir o evangelho de Jesus diante do ataque do adversário. Sede sóbrios e vigilantes. Não é assim que começa o texto do capítulo 5 de 1 Pedro? Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios, livres das influências do pecado, livres das influências do desejo da carne, livres da pressão do mundo, vigilantes, firmes, bem postados, arraigados, alicerçados, não vacilantes. E quando eu olho para essa declaração, meus queridos, quando eu olho para essa declaração da palavra de Deus, eu fico pensando, tem crente que mesmo diante dessa advertência, tem crente que mesmo diante disso que a palavra de Deus está dizendo, gosta de dormir com o inimigo. Dorme embalado no colo do adversário. Está dando todas as oportunidades de ser, como diz o texto, ser tragado pelo inimigo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando uma oportunidade para tragar a sua vida, tragar a minha vida, para tragar a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. E nós somos chamados a ser vigilantes e vivemos uma vida sóbria. O diabo é inimigo de Deus desde o princípio e, consequentemente, se tornou adversário de todas as pessoas. É o que ele vai fazer no Jardim do Éden. Ele já era inimigo de Deus, ele havia sido expulsado da presença do Senhor, juntamente com os anjos que se tornaram demônios, que apoiaram aquilo que o diabo queria, e ele então vai atingir o ponto máximo da criação de Deus, que foi o homem, e torna-se, e olhando para o homem e vendo no homem aquilo que Deus fez e que Deus havia declarado, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele olha para o homem e injeta ódio do homem, e ele é inimigo do homem, porque o homem foi feito para a glória do Senhor, e ele não suporta isto. O diabo é inimigo de Deus, desde o princípio, e consequentemente é inimigo de todas as pessoas, porque Deus fez as pessoas conforme a sua imagem e semelhança, e Deus fez todas as pessoas para o louvor da sua glória. Deus fez as pessoas para ser adorado por elas, e Satanás detesta a adoração a Deus. Satanás é inimigo seu, é inimigo meu. Satanás é nosso inimigo, porque nós fomos criados por Deus para a sua glória. E ele quis roubar essa glória de Deus,
e ele foi rechaçado pelo Senhor, ele foi expulso da presença do Senhor, porque ele quis tomar uma glória que nunca foi dele. Qual é a saída? Jesus na cruz do Calvário. Esta é a saída. Jesus na cruz do Calvário venceu o diabo. Nós só podemos vencer o diabo pela cruz de Cristo Jesus. E Jesus venceu o diabo expondo-o a vexame público, esmagando-lhe a cabeça. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2, versos 14 e 15. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses principados e potestades são as forças do mal, orquestradas, dirigidas pelo inimigo, que é o diabo. Paulo exclama que Jesus levou cativo o cativeiro e desfez toda obra maligna. Então a solução está em Jesus. A solução está na experiência da cruz de Cristo Jesus. A solução está em experimentarmos pela fé esta morte com Cristo, para que pela fé nós também levantemos em novidade de vida, porque o Espírito de Deus levantou Jesus e pela fé nós também somos levantados. O apóstolo João disse que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então você quer destruir as obras do seu inimigo? Você precisa de Jesus. Você já está em Jesus, então você é um vitorioso. Você já tem aquilo que é necessário para ser sóbrio, vigilante e resistir aos ataques do inimigo. Existem pessoas que se gabam não terem inimigos. Acham que não tem. E sabe quem gosta de ver isso? É o diabo. Que o diabo gosta que as pessoas pensem que elas não têm inimigo. Então acham que não tem inimigo. E nesta manhã, a palavra de Deus nos chama a atenção para o fato de que todos nós temos inimigos. E não existe a possibilidade de não ter esse inimigo. Nós já nascemos com o diabo exercendo a sua ação de inimigo sobre nós. Nós já nascemos debaixo da escravidão que ele trouxe para o mundo através do pecado. O homem, por natureza, tem o diabo como seu adversário. E dependendo da sua posição diante da palavra de Deus, e aqui quero chamar a atenção para você, dependendo da posição do homem, diante da palavra de Deus, o homem pode ter também Deus como seu inimigo, como seu adversário. Como é isso, pastor? Deus pode ser meu inimigo, meu adversário? Sim. Se você, ao ouvir a palavra do Senhor, rejeitar essa palavra e amar mais as trevas do que a luz, amar mais o mundo do que aquilo que Deus propõe para você, a Bíblia diz que nós nos tornamos em inimigos de Deus. É uma questão de escolha. Aí a coisa agora apertou mais. Você nasce com esse adversário sobre a sua vida, mas você também pode ter em Deus o seu adversário. Não que Deus queira, mas dependendo da sua escolha. Então vamos ver em primeiro lugar, para que você aprenda isso, em primeiro lugar, Deus como inimigo. Mas como? Como é que Deus pode ser inimigo? Deus é amor. Deus me ama. Mas a palavra de Deus diz que Deus pode ser o seu inimigo, dependendo das suas escolhas. Dependendo das suas escolhas. Abra aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 4.
Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E Tiago estava escrevendo para uma igreja. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você é amigo do mundo, se o mundo tem poder sobre você, se você vive para as coisas do mundo, se a sua vida está alicerçada nas coisas do mundo, a Bíblia dizendo que você se constitui inimigo de Deus. E João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 2, versos 15 e 16, e no capítulo 5, verso 19, ele vai dizer também a mesma coisa. Ele diz assim, lá em 1 João 2, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A concupiscência, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo, e o mundo inteiro jaz no maligno. Todas as pessoas que amam as coisas do mundo, que se deleitam com as coisas do mundo, que festejam com as coisas do mundo, que vivem praticando as obras da carne. E que obras são essas? Que vivem na imoralidade, que vivem uma vida de cobiça, que vivem uma vida em que o seu vocabulário são palavras imorais, são palavras chulas, palavras tolas, que vivem praticando a idolatria, a feitiçaria, intrigas, pessoas que vivem uma vida de brigas, de ciúmes, de excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, vícios, mentira, vida regada a todo tipo de farra e coisas semelhantes a essa. Quem as pratica, muito ou pouco, tem Deus como inimigo. Quem o tem como adversário está irremediavelmente perdido. E se o homem morre nessa posição de adversário de Deus, ele está eternamente perdido. O segundo é o diabo como inimigo, que é o texto que nós estamos vendo nesta manhã. 1 Pedro 5,8. Aqui fica claro que todos que amam a palavra de Deus, agora muda. Os que odeiam a palavra de Deus, os que não dão valor à palavra de Deus, os que não dão ouvido à palavra de Deus, os que amam mais o mundo, os que amam mais a si mesmo, se constituem inimigos de Deus. E agora, aqui é o contrário. Os que amam a Deus, os que buscam o Senhor, os que vivem uma vida de obediência ao Senhor, os que vivem uma vida de adoração ao Senhor, são inimigos, são constituídos inimigos do diabo, e o diabo é seu inimigo. Aqui a coisa inverte. Fica claro que todos que amam a palavra de Deus, todos que pertencem ao reino de Deus, têm declaradamente o diabo como adversário, como inimigo. E o diabo é um ser espiritual e pessoal. Rebelou-se contra Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 18, verso 15. Diz, falando, se referindo a Lucifer, diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitados para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. E o reino dos mortos, no dia final, é o lago de fogo. Reino dos mortos espirituais, que haverão na volta de Jesus, ter os seus corpos ressuscitados, mas não glorificados, mas corpos ressuscitados para a perdição eterna, para o sofrimento eterno,
no lago de fogo, aonde serão jogados o diabo, aonde serão jogados a besta, aonde serão jogados todos os anjos que caíram com ele, aonde será jogada a própria morte, o próprio inferno dentro do lago de fogo, e aonde serão jogados todos aqueles que se constituem inimigos de Deus e vivem uma vida de amizade com o inimigo. E o diabo hoje tem como atividade tentar as pessoas e afastá-las da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4 da segunda carta, ele diz: nos quais o Deus desse século, e o Deus desse século está se referindo aqui ao diabo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele faz com que as pessoas não consigam entender a palavra de Deus. Diz aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele tem a seu serviço demônios. Diz assim, Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, e através destes tem conduzido a humanidade ao erro e ao engano. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, encerrando, você pode responder a pergunta que fiz no início: quem é o seu adversário? Quem é o seu adversário? E eu concluo dizendo que quem não faz a vontade de Deus tem com ele uma relação de oposição. Mas, por outro lado, quem faz a vontade de Deus tem com ele uma relação de amizade. Em João, no capítulo 15, verso 14, Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Em Tiago 2,23 diz: assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que o seu adversário seja o diabo e não Deus. Porque em Deus você pode vencer esse adversário. Quando você se declara diante do Senhor, quando você se humilha diante de Deus, humilhável diante ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando você tem uma amizade com Deus, você pode resistir esse seu inimigo, resistir o diabo e ele há de fugir de você. Que o seu adversário seja o diabo e não Deus. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, que tem o poder de lançar o espírito e o corpo no inferno. Temos que temer e servir e amar ao Senhor. Que o seu adversário seja o diabo e não Deus. Sabe por quê? Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Por quê? Porque Deus é maior que o diabo. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diz 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que é o inimigo, que é o nosso adversário. Portanto, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós somos de Deus e o adversário, que é o diabo, é o nosso inimigo. E, portanto, a nossa posição é de ser
sóbrios, é de ser vigilantes, porque nós temos em Jesus Deus o Pai como nosso amigo, Deus o Pai como aquele que nos defende. O Espírito Santo habita em nós para nos dar a vitória quando estivermos sendo atacados, e nós somos atacados todos os dias, mas em Jesus, no poder do Espírito Santo, somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que a sua família, a sua casa, seja feita de pessoas amigas de Deus em Jesus Cristo. E eu quero dizer que só é possível ser amigo de Deus em Jesus. Fora de Jesus não há amizade com Deus. Fora de Jesus, nós somos, e qualquer um fora de Jesus constitui-se inimigo de Deus. Mas aquele que ama o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, tem em Deus o amigo que está pronto a nos defender de todas as investidas desse adversário terrível, desse adversário que tem levado milhões de pessoas para o inferno, porque são pessoas que se aliam a ele só pelo fato de rejeitarem a proposta de Deus em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor porque Ele já nos resgatou e que Ele nos tem dado boca para falar para as pessoas que elas precisam em Jesus se tornarem amigas de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que mais tarde, às 18h30, estejamos novamente juntos, porque às 18h30 eu quero compartilhar com vocês a quarta reflexão sobre a parábola de Jesus das 10 virgens. Que Deus abençoe, que Deus guarde você. Fique na paz. Amém.